Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar no iOS 17.4 Beta 3. Essa versão foi lançada há alguns dias. Eu andei testando ela para poder fazer esse vídeo para vocês. E o que eu posso falar para vocês é que essa versão é um retrocesso. E é a primeira vez que a gente constata que alguns recursos retroagiram ao invés de evoluírem. Provavelmente a Apple trabalhou por baixo do sistema operacional. A principal alteração dela é o sideloading, que a gente já colocou em alguns vídeos, que é o fim do monopólio da Apple na sua loja de aplicativos, você ter outras lojas de aplicativos que possam permitir que você instale esses apps no iPhone, devido à alteração da legislação europeia. Eu acredito que é isso que deve estar alterando, mas para nós, do resto do mundo, tinham algumas alterações bem interessantes. Uma delas era no cronômetro. Então, no aplicativo relógio, nós temos a função de cronômetro. Eu ligava aqui, ele está funcionando normalmente. Eu não vou desligar o cronômetro e vou jogar para cima. O que acontecia antes? Ele na Dynamic Island ficava o cronômetro ligado aqui, eu podia pausar ele, restartar, zerar. Agora não tem mais, ó. Eu vou voltar para o cronômetro, vocês vão ver que ele continua ligado, funcionando, mas não tem mais a função no Dynamic Island. E se vocês olharem os vídeos das outras versões de beta, vocês vão perceber que a função veio para o iOS 17.4 e agora simplesmente sumiu. Outra alteração que eu percebi foi, no Safari, essa barra de pesquisa era maior. Agora ele voltou para o seu tamanho normal, então você tem menos área para digitar. Era uma mudança cosmética, mas que foi notada na versão 17.3 Beta 1, Beta 2 e que agora foi retirada nessa versão Beta. Outra alteração que veio na versão Beta é quanto à imagem de fundo. Então aqui a gente tem a imagem de fundo. Eu podia adicionar assim uma imagem, né? Eu vou colocar uma outra e fica mais fácil vocês perceberem. Então eu vou adicionar essa imagem como imagem de fundo e eu tenho a função de personalizar a tela. Personalizar a tela e o desfocar antes, ele ficava aqui em cima, agora ele está aqui, ó. Então, na tela de aplicativos você pode desfocar o fundo, agora essa função está aqui embaixo. E aí vocês podem editar de acordo com vocês bem preferirem, pode alterar a cor, colocar a versão em degradê, colocar uma foto, ou deixar tanto a tela de bloqueio quanto a tela que você utiliza no Home com o mesmo fundo, ou desfocado, que agora está aqui. Essa é uma alteração que eu vi agora no iOS 17.4 na sua versão Beta 3. Quanto à principal função que veio no iOS 17.3, que é a parte de segurança, eu vou habilitar aqui para vocês. Agora, na parte de proteção do dispositivo roubado, você tem a opção de sempre fazer o delay em caso de alteração da sua senha, do seu Face ID, do seu Apple ID. Então, na versão 1.3, você só podia a opção longe de locais familiares ativar esse delay. Agora, você pode ativar o atraso sempre. Então, não importa onde que você está, ele vai ter um atraso para alterar suas senhas de Apple ID, bloqueio do iPhone e Face ID. Uma alteração muito bem-vinda no aplicativo Podcast. Eu vou ser muito franco com vocês, não utilizava o podcast da Apple até chegar nessa versão que eu acho muito útil, que é a transcrição do podcast. E essa versão agora ela tem uma funcionalidade que eu considero matadora. Eu vou colocar aqui um podcast em inglês, colocar para tocar, vou só baixar o volume para a gente não ter problema de direitos autorais. Então, tá rodando aqui o podcast, eu quero ver a transcrição disso, vem aqui. Então, conforme ele está falando, ele vai alterando aqui o texto, então ele vai marcando o texto e você sabe exatamente onde está. É uma função interessante para você ir num ambiente barulhento, que possa atrapalhar o que você está escutando, você consegue focar lendo sem tanto problema com eventuais ruídos, se estiver no metrô, no avião, no trem,
assim por diante. Mas o que é interessante agora, não sei se vocês perceberam, quando eu vim para essa tela, ele tirou toda a parte da função que eu tinha de áudio, que eu poderia acelerar, aumentar o volume, embora você pode fazer pelos botões, mas eu tinha aqui uma função de controle, e isso foi substituído por buscar. Então eu posso, por exemplo, utilizar uma palavra para fazer a busca, eu vou utilizar esse Willard. Então vou colocar aqui o Willard. Essa palavra tem 12 vezes no texto e eu posso ir selecionando de acordo com a busca. Na outra versão, ela está somente na língua inglesa, não tinha para a versão brasileira. A gente vai fazer esse teste agora. E vocês perceberem aqui, ó, voltou a parte de áudio. Voltou a parte de áudio que ele tira quando está na fase de transcrição. Então eu vou agora para um podcast brasileiro, vou colocar o do Mac Magazine e vamos ver se tem a transcrição. Estou reproduzindo ele. Ó, num podcast de língua portuguesa, eu não tenho a função de transcrição. Eu não tenho aqui, ó, a possibilidade de apertar para a gente poder acompanhar via texto o que o pessoal está falando lá no podcast do Mac Magazine. E aí, eu não sei quando que a Apple vai implementar essa tradução português. Não me parece que vai ser na 17.4, que é uma pena. Mas esperamos que venha logo. E essa alteração já em inglês já é bem-vinda, que você pode até testar a pronúncia, trabalhar para fazer um estudo de inglês. Então, acho que a primeira alteração é boa, mas ficaria muito melhor se viesse na língua em português. Quanto ao uso de bateria, senti que ela está muito bem, similar à ponto 3, que eu já não tinha problema com a bateria. A ponto 4, na minha opinião, você não vai ter um problema de aumento de consumo. Então, se você está satisfeito com a ponto 3, pode instalar a ponto 4, que não vai ser esse ponto que vai prejudicar a sua experiência. E agora a gente vai fazer o nosso teste de ganho de performance lá com o Geekbench. Entrar aqui no aplicativo, rodar o teste de CPU. E nessa fase eu lembro vocês de duas coisas. Se inscrevam no canal, que isso acaba nos ajudando bastante nesse projeto. Cada um de vocês é muito especial, como o nosso canal é pequeno, a gente dá uma atenção. Se vocês tiverem problemas, vocês podem colocar aqui nos comentários. Se a gente souber a resposta, a gente tenta ajudar. Se não souber também, a gente tenta pelo menos indicar um caminho, dar um norte para vocês. E principalmente, muito cuidado para instalarem as versões beta. Versão beta é versão de teste, mas ultimamente, eu posso dizer, nos de uns 5 anos, elas são muito estáveis. Recomendo que vocês só testem uma beta se ela for release candidate. Mas dá para usar perfeitamente no seu dia a dia. Não tem nenhum problema com banco, nem outro tipo de aplicativo. Agora vou adiantar o vídeo e mostrar para vocês o resultado da performance. Então, em single core, o resultado foi 2.619 pontos e em multicore 6.465. Como vocês sabem, a gente faz os testes, a gente vai para o histórico da versão. Então a gente fez o teste. Na versão beta anterior, eu tinha um desempenho de 2.632 e caiu para 2.619, ou seja, tivemos um novo retrocesso no desempenho. Já na multicore também tivemos uma queda de aproximadamente 150 pontos. Nós tínhamos 6.696 e fomos para 6.465. E se você notar, lá em 31 de janeiro a gente testou a primeira beta, ele caiu de desempenho para a segunda beta, agora caiu mais ainda de desempenho para a terceira beta. E se nós pegarmos a beta 3, que é a atual que vocês estão rodando no celular, a queda fica ainda maior. Ó. Nós tínhamos 2.644 e foi para 2.619. Tínhamos 6.792 e fomos para 6.465. Então percebe-se que realmente o desempenho vem caindo. Não é de grande margem, é em torno de 1%, 2%. Mas se você levar em conta que, por exemplo, de uma geração que nós saímos de um iPhone 14 Pro, fomos para um 15 Pro e a diferença é de 10% no single core, um decréscimo de 2%, 1%
é bastante coisa. Então, acredito que na experiência de vocês no dia a dia não vai impactar, mas eu levaria isso em consideração. E sempre lembrem que ao instalar um beta, às vezes as coisas podem não darem tão certo com alguns apps. Geralmente não tenho problema, mas serve o aviso para vocês. Eu termino me despedindo de vocês, peço que vocês se inscrevam no canal novamente, que é muito importante para nós, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.